né? Aleluia. Chama alguns irmãos aí. Desculpa, nós tivemos mais um problema técnico, problema de sinal da internet. Mas nós estamos de volta e nós vamos continuar agora nossa linha de raciocínio. Só vamos esperar alguns irmãos entrarem. Traz um copo d'água, senhor. Aleluia. É a hora 15. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos recapitular, continuar o nosso estudo. Desculpem, nós estamos a falar desde o começo, mas é necessário para que nós possamos entender agora. Recém nós vamos começar a falar sobre a Páscoa. Amém? Então acontece o seguinte. Deus, ele manda a 10ª praga. Ele chama Moisés e ele diz para Moisés assim, ó, agora tu vai dizer para pro rei que se ele não libertar o meu povo, eu vou mandar uma praga, vai vir um anjo da morte, vai passar sobre o Egito e vai matar todos os primogênitos do Egito. Todos os filhos, os primeiros filhos de todas as famílias. Então Moisés vai e fala para o rei assim, olha, se você não deixar meu povo ir, eu vou mandar Deus vai mandar uma praga que vai matar todo o primeiro filho de vocês, seja de escravo, seja o rei, seja de todas as famílias. Deus vai mandar o anjo da morte, vai passar sobre o Egito e vai matar todos os primeiros filhos de vocês. E da mesma forma, o rei ele se recusa a libertar o povo. Então Moisés vai e e fala para Deus, olha, ele se recusou. Aí Deus diz assim para ele assim, tá, então você faça o seguinte, vocês peguem todo o meu povo, o povo de Israel, vocês peguem e vocês matem um cabrito, vocês matem um cordeiro e vocês peguem e comam essa carne e o sangue, você sacrifique esse cordeiro e o sangue desse sacrifício, a carne vocês comam e o sangue vocês passam em volta da porta da casa de vocês. Para quê? Para que quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue na porta da casa de vocês e o anjo da morte ele não vai matar. Ele não vai matar o filho de vocês. E então Deus faz exatamente essa coisa. O povo de Deus ele faz exatamente isso. Eles pegam um cordeiro, eles matam esse cordeiro, eles sacrificam esse cordeiro e eles comem essa carne e eles pegam o sangue desse cordeiro e eles passam em volta das suas portas. O anjo da morte passa pelo Egito, que era onde o povo de Deus estava morando no momento, e a casa onde tem o sangue do cordeiro, o anjo da morte ele não ceifa ninguém, mas aonde não tem esse sangue, os primogênitos, todos os primeiros filhos de todas as famílias são mortos. E ali é instituída a primeira Páscoa.
esse acontecimento, ele faz referência àquilo que vai acontecer milhares de anos depois. Isso acontece porque Deus... Qual o significado dessa passagem? Deus, ele envia Jesus Cristo à Terra e ele entrega o seu filho para ser sacrificado. Note que o povo ele só foi liberto depois que o cordeiro foi morto e que o sangue ele é passado em volta da porta. Então vem o anjo da morte, destrói, mata todos os primeiros filhos do povo do Egito. E aí, depois que isso acontece, o rei do Egito ele chama Moisés assim, vão para o deserto e prestem culto ao Deus de vocês, adorem o Deus de vocês, sumam daqui. Então, o povo de Deus ele é liberto. Essa passagem ela faz referência àquilo que Jesus fez. Essa é a verdadeira Páscoa. Deus ele manda o seu filho ao mundo para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Quando o sangue, a Bíblia diz que Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Isaías 53, versículo 7 diz que ele, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Então, a nossa Páscoa hoje faz referência ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, olha só, assim como o povo ele só foi liberto a partir do momento em que depois que o cordeiro é morto, assim somos nós. Essa é a mensagem da Páscoa. Deus ele entregou um cordeiro para ser morto, para que nós fôssemos libertos. E nós fomos libertos porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1 e no versículo 29 que João Batista ele olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então assim, olha só que é só depois da morte desse cordeiro é que o povo é liberto. Assim somos nós hoje. Nós só somos livres hoje, só somos libertos por conta depois da morte do cordeiro. Olha que diz lá em Romanos capítulo 6, do versículo 20 ao 22. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Do 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas o pecado abundou. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos do fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim como o cordeiro, quando o cordeiro foi morto,
depois que o cordeiro foi morto, o povo de Deus ele passou a ser livre. Assim somos nós hoje. Que mais? E isso, a bem da verdade é que quando o povo de Deus ele passa o sangue do cordeiro sobre as suas portas, aquele povo ele é poupado da ira de Deus. Assim somos nós também. Nós somos livres da... Olha só, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim... Gálatas, Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 3 e o versículo 13 diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo assim maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos capítulo 5 e versículo 25 diz assim, ó. Romanos capítulo 5 e o versículo 25, olha só o que diz. Romanos capítulo 3 e versículo 25 diz assim, a qual Deus propôs para sua proposição pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, o povo de Deus ele só foi poupado da ira de Deus porque porque esse povo ele estava marcado pelo sangue do Cordeiro. Assim somos nós hoje. Então, essa é a mensagem da Páscoa. Deus ele enviou o seu Cordeiro para morrer por nós, assim como na primeira Páscoa, Deus foi pedido por Deus que sacrificasse um cordeiro e o sangue desse cordeiro ele fosse passado em volta das portas do povo de Deus. Assim somos nós hoje. E só depois desse sacrifício do cordeiro é que o povo foi liberto, da escravidão. E assim somos nós hoje. Antes, a Bíblia diz que antes nós éramos escravos do pecado. Agora, depois que nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, então nós somos livres, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos libertos, fomos poupados da ira de Deus, assim como na primeira Páscoa. Então, essa é a mensagem da Páscoa. O Cordeiro de Deus, ele foi morto para que nós pudéssemos ser livres. Essa é a mensagem da Páscoa. Engraçado que, olha só, a Bíblia diz que Deus ele manda que sacrifique um cordeiro e que pegue o sangue desse cordeiro e passe na porta. E a carne desse cordeiro, Deus pede que o povo de Deus coma. E hoje é uma tradição que diz que tu não pode comer carne vermelha, só pode comer carne de peixe na Semana Santa. Quando na verdade a Bíblia diz exatamente o contrário. Deus, a primeira passagem, a primeira Páscoa, Deus ele manda que sacrifique um cordeiro, ele manda que o sangue desse cordeiro seja passado na porta dos lares do povo de Deus, que o povo de Deus ele é marcado pelo sangue do cordeiro, e ele manda que comam essa carne. Então, como que a gente não pode comer carne vermelha hoje? Isso aí não passa de tradição, irmãos. Isso daí é apenas um meio que o comércio,
porque hoje se comercializa tudo. O comércio foi um meio que o comércio achou de vender mais peixe, de vender, muitas vezes vender até o peixe mais caro, de dizer para você que é pecado você comer carne vermelha na sexta-feira santa, na quinta-feira santa, no sábado, no domingo. Isso não tem nada a ver com a Páscoa, irmão. Não existe referência nenhuma na Bíblia entre a Páscoa e o fato de tu só poder comer peixe. Isso não existe. Então, assim como eu disse que hoje tudo ele é comercializado, a mesma coisa quando se fala em Páscoa, a primeira coisa que as pessoas lembram é do coelhinho, ovo de chocolate, e aí as crianças ficam pedindo, vai me comprar chocolate, e aí já ficam esperando. Para começar, que ovo ele não põe, coelho ele não põe ovo, muito menos de chocolate. Isso não passa de comércio, e não tem nada a ver. Boa parte dessas datas comemorativas que dizem que só pode comer peixe, só pode tem que comer chocolate. Isso aí não tem referência bíblica nenhuma. Você pode comer peixe, você pode comer carne vermelha quando você quiser. Você é livre. Você só não é livre para pecar. Mas do que adianta? Na sexta-feira santa eu não vou comer peixe porque é pecado, mas o resto eu passar o resto do ano mentindo, eu passar o resto do ano passando calote nos outros, eu passar o resto do ano ficar sem pagar minhas contas, arrumando briga com todo mundo, faltando trabalho, dando mau testemunho. Do que adianta isso? Na sexta-feira santa eu não vou comer peixe porque é pecado. Isso não existe, irmão. Isso daí não passa de tradição. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é esse. O Cordeiro foi sacrificado para que o povo de Deus fosse liberto, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre este povo. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós só estamos aqui hoje porque exatamente pelo texto que a minha esposa leu. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sacrifício do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro, nós fomos poupados da ira de Deus, nós somos poupados do inferno. Então, você precisa, hoje, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, você não precisa sacrificar cordeiro hoje, porque o cordeiro o Cordeiro de Deus, Deus sacrificou o seu Filho para que nós fôssemos libertos. Essa é a mensagem da Páscoa. É isso que a Bíblia fala sobre a Páscoa. Infelizmente, tem igrejas hoje que fazem um desserviço a respeito da obra de Deus. Uma vez eu fui numa igreja que no domingo de Páscoa eles ofereciam um pão e um pedaço de peixe e um pouquinho de vinho. Isso não tem referência nenhuma acerca da Páscoa, irmão. Nós não precisamos comemorar a Páscoa hoje. Hoje, você não precisa comemorar a Páscoa uma vez por ano. Hoje, na verdade, a nossa Páscoa ela é a ceia do Senhor, onde nós renovamos a nossa aliança com Deus, onde nós comemos do pão que simboliza o corpo de Cristo, bebemos do vinho que significa o seu sangue. Essa é a nossa Páscoa. Você não precisa mais. E como eu disse, tem igrejas também que no domingo de Páscoa eles sacrificam um cordeiro e fazem um ritual com o sangue de Jesus.
Não precisa fazer isso hoje. Isso é na verdade, na verdade a Páscoa ela era uma festa, ela é uma festa judaica. E nós não somos judeus, nós não precisamos, nós somos um povo, nós somos cristãos, nós somos um povo de Deus. Então, se o cordeiro já foi sacrificado, se você já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você não precisa comemorar Páscoa nenhuma, você não precisa fazer ritual nenhum, você não precisa, hoje eu não vou comer peixe porque você foi liberto. Antes da Páscoa, da primeira Páscoa instituída por Deus, o povo de Deus ele era escravo do Egito. Aí depois que o Cordeiro de Deus ele é sacrificado, depois que os lares do povo de Deus ele é marcado com sangue, o povo é liberto. Então, hoje você é livre. Você é livre. Só que para você ser livre, você precisa reconhecer a sua pecaminosidade, você precisa entregar a sua vida a Cristo e você precisa viver de acordo com a sua palavra. Quando Jesus fala lá quando Jesus fala João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está falando apenas de uma percepção de informação, que isso aqui é verdade. Quando ele fala e conhecereis a verdade, ele está falando dele mesmo. No João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 38 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.